Na semana passada, parte do futuro de Blumenau foi discutido. A Prefeitura começou as apresentações do Plano de Mobilidade Urbana, mas o documento tem gerado polêmica. Parte da população reclama que não foi dada a chance de participação na elaboração do plano que foi apresentado e que agora não há mais tempo hábil para grandes reformulações. Isso, de fato, deveria ter sido discutido com a comunidade. O que está previsto no plano? O plano já está disponível? Quando nós veremos as mudanças começarem a acontecer? Para discutir conosco esse assunto, eu recebo aqui o Juliano Gonçalves, que é secretário de Planejamento de Blumenau, o Alfredo Lindner, que é arquiteto e urbanista, o Giovanni Seibel, que é presidente da ABC Ciclovias, e o Cássio, que é diretor de Planejamento Viário da Prefeitura. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Bom, já vamos direto ao ponto, que é o que está gerando a maior polêmica, é o que a gente está lendo aí nas redes sociais. As pessoas puderam participar disso ou foi algo que a Prefeitura fez e é um planejamento que está pronto? Ele pode ser mexido, a população pode dar opinião? Juliano, por favor, explique isso pra gente. Com certeza, a participação da população está absolutamente segurada na proposta prevista pelo próprio Plano de Mobilidade. Existe uma legislação federal que impõe, na realidade, uma meta aos municípios para cumprirem uma determinada etapa. E essa etapa que a gente está concluindo nesse momento. No entanto, a discussão sobre a mobilidade do município de Blumenau não se encerra nesse momento. Nós elaboramos um texto base do plano de mobilidade que vai ser colocado já a partir de hoje, está no site da Prefeitura, podemos dar o site já está disponível link, agora? Vai estar disponível no decorrer do dia de hoje, conforme a gente combinou na semana passada. Nós efetuamos na semana passada várias apresentações técnicas para a população, disponibilizamos, portanto, a partir de hoje, esse texto base e que será submetido à consulta pública, que toda a população de Blumenau vai poder participar. A partir de hoje pode haver a consulta e acesso a todo esse material, que a gente espera que tenha as contribuições devidas. Na sequência, vamos a uma audiência pública, mais uma oportunidade da participação popular. Mas o importante desse processo é a integração desse plano setorial com as próprias discussões do plano diretor da cidade de Blumenau, que é o plano diretor de desenvolvimento, que vai acontecer a partir do segundo semestre, né? No qual nós dividimos em 10 eixos prioritários, um deles a mobilidade. Então as discussões passarão ainda por mais de 45 eventos populares com a participação da sociedade, entre seminários, palestras, workshops. A população pode opinar? Claro que vai opinar, com certeza. Pode opinar, não só pode opinar nesse momento para o atendimento dessa meta, como também para todo o processo de mobilidade urbana que será submetido nas discussões do plano diretor de Blumenau. O que está previsto no O arquiteto Cássio Bortolotto é o diretor do Viário da Prefeitura de Blumenau. O que está previsto nesse primeiro momento, nessa fase? O que a população vai encontrar na hora que acessar o site, que tiver contato pela primeira vez com o plano? As bases do que está lá é tudo que nós já tínhamos e era o que deu suporte para todas as intervenções do município até o momento. Por exemplo, em 2012 foi feito o contrato com o BID, que foi programado desde 2010, e o que deu base para isso tudo ser aprovado pelo BID, que foi o Blumenau foi o primeiro município com menos de 500 mil habitantes que teve essa aprovação, né? O que deu base para o BID poder aceitar o plano com Blumenau foi justamente Blumenau ter um planejamento viário adequado às diretrizes do banco e satisfatório, assim, o que muitos municípios não chegam lá. Existe um prazo para que esse plano se torne realidade? Existe uma determinação de prazo? Na realidade, o prazo é do mês de abril, né? Então, evidentemente que Blumenau está um pouco atrasado nesse sentido, como muitos municípios brasileiros. Mas desde 2012, né? Exatamente. O importante é que a população também entenda que essa meta estabelecida pela lei federal é para que os municípios que se habilitem a verbas públicas voltadas à área de mobilidade saibam exatamente onde aplicar os recursos. E isso é uma questão segura, como bem colocou o arquiteto. Blumenau, uma das primeiras cidades com menos de 500 mil habitantes, que tinha toda uma estrutura voltada ao viário, toda uma série de legislações, de projetos, de planos estratégicos, enfim, voltados a essa área. E justamente isso é que habilitou a receber recursos de grande monta para fazer isso. Não deixamos muito para cima da hora? Pode até ser essa como questão. Bom brasileiro, a gente pode até ocorrer essa informação. A água bateu no bumbum, mas enfim, tem que se rever e se corrigir sempre qualquer meta que não foi cumprida. E nós estamos cumprindo justamente essa meta nesse momento, com um pouco de atraso, mas com bastante satisfação. Deixa eu só ouvi-los aqui, eu já volto para ti um minutinho. Queria ouvir vocês a respeito
respeito disso, né? Quando a gente fala de mobilidade urbana, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o nosso trânsito, por exemplo, que temos uma dificuldade imensa, a questão das nossas ciclovias, porque quem disser que em Blumenau nós temos ciclovias, eu sou a primeira a dizer que não temos, porque não temos segurança alguma para transitar de bicicleta. Queria ouvir vocês também a respeito do plano, que vai estar hoje já disponível à população, daqui a pouquinho, mas eu queria ouvir vocês dois, por gentileza. Em relação ao plano, eu tive a oportunidade de participar das 3 apresentações, né? E falar dele, eu preciso realmente esperar a consulta pública, está aberto para a gente poder olhar realmente o que é o plano. Certo. Na última reunião da CIB, deixou bem claro, assim, para nós que nós não temos um plano, que isso ali é o começo de um plano de mobilidade. Então, a partir de agora, acho que é a oportunidade de estar reunindo entidades, instituições, né, a Universidade de Blumenau, para a gente começar a discutir e debater para ver o que realmente está previsto nele. Nós não concordaríamos muito, de repente, se ele estar sendo enviado para o Ministério das Cidades dizendo, Blumenau tem um plano, que daí a gente questiona muito a participação de entidades e instituições, né? Nesse termo, assim, que a gente questiona bastante isso. Se a partir do momento começar, nós vemos o pontapé inicial. A partir de agora a gente vai começar a debater, até quando chegar num consenso, ok, agora Blumenau tem um plano, nós vamos enviar ele para o Ministério da Cidade e para ser aprovado depois de um debate que a gente comentou até no mínimo de 6 meses, daí a gente concorda bastante. Quando que esse bastante. plano deve estar fechado, pronto? Na realidade é o seguinte, é um erro muito comum dizer que deve se protocolar no Ministério das Cidades, deve se entregar, deve se cumprir uma meta, enviar, que perde recurso. Na realidade, nenhum recurso já disponibilizado ao município fica prejudicado. Todos os recursos federais voltados para a área de mobilidade que estão em curso, não existe nenhum problema, nenhum impedimento. Justamente como eu disse, a principal meta da lei federal é que os municípios tenham uma estratégia para aplicar recursos na área de mobilidade. Então, o que será feito? Como disse o Giovanni, entregar para o Ministério? Não é na hora que você se habilita novos recursos voltados à área de mobilidade, você tem que informar ao Ministério que você tem sim um plano de mobilidade. Quando que esse nosso plano vai estar definido? O que vai ser feito? Nós temos 2 etapas importantíssimas para a questão do plano. Nós encerramos essa meta estabelecida na lei federal a partir da audiência pública que deve ocorrer ainda no mês de maio. Tá. E depois, baseado em 2 instrumentos importantes que eu gostaria de falar depois, um é na base ferramental do próprio plano de mobilidade sustentável contratado pelo BID, já como colocou o arquiteto Cássio em 2012, e que vai oferecer todo um suporte de avaliação e de aparelhamento da estrutura pública municipal para aperfeiçoar os trabalhos da mobilidade. Certo. E o segundo instrumento, que também gostaria de falar depois, é da própria inserção nos debates do plano diretor. Tá. Então, isso termina quando? Quando que a gente vai ter o plano? Vai olhar e dizer isso aqui? O plano de mobilidade e o atendimento dessa meta ainda no mês de maio. Tá. E a inserção e reavaliação dele até 2016. Quando deve começar a ser colocado em prática? Não, em prática já está. A mobilidade Blumenau já está em prática com uma série de ações. O que ocorre é que nós vamos oficializar essas ações dentro de um plano. Você vê que já existem diversas obras de mobilidade contratadas não de hoje, já de alguns anos no município de Blumenau. Que estariam e outras ações que estão por vir. A gente está fazendo isso muito tarde, arquiteto? Com certeza. Porque nós já tivemos um caos em relação à mobilidade urbana em Blumenau. Eu só queria corrigir um pouquinho e contar essa história um pouquinho do começo. Blumenau fez um plano de mobilidade entre 2009 e 2011. Esse plano foi aprovado em 2012 pelo BID e foi aprovado imediatamente após ou durante o lançamento da Política Nacional de Mobilidade Urbana do governo federal. Essa Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela foi criada uma lei no dia 3 de janeiro que deu prazo de 100 dias exatamente. Esses 100 dias venceram, nós já perdemos o prazo, eles venceram no dia 12 de abril desse ano, e para que os municípios apresentassem, com mais de 20 mil habitantes, apresentassem um plano de mobilidade para poderem se candidatar a verbas, financiamentos, enfim, do governo federal. O que aconteceu na prática? Eu acho que menos de 20% dos municípios do Brasil inteiro apresentaram um plano. Nós temos um exemplo que foi feito, por exemplo, Florianópolis. Florianópolis levou mais de um ano, envolveu mais de 400 pessoas, fizeram muita discussão, muita apresentação para chegar a um consenso. Blumenau, já há cerca de um ano, eu diria que apostou mais num projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional e que permitiria
o que adiaria esse prazo de apresentação do plano de mobilidade por mais 3 anos. Em função de uma série de circunstâncias, eu diria até políticas e econômicas deste ano de 2015, essa lei não foi aprovada. Então, de repente, se chegou à conclusão, poxa, temos que fazer um plano para não perder o direito à verba. Né? O que eu queria dizer é que a gente tem interesse de todos que esse plano seja feito, que seja feito da melhor forma. Eu acho que o que o Giovanni falou foi muito bem dito. O que nós queremos é participar, porque não se pode fazer um plano em 30 dias, quando se sabe que o período normal, o período que a técnica exige de apresentação, discussão e avaliação de um plano, é no mínimo de 6 meses, 8 meses. Essa é uma posição assim clara nossa. Nós gostaríamos de participar, mas que seja dado um prazo, um tempo, porque se nós perdemos 2 anos e 3 meses, não vão ser mais 3 meses ou 6 que vão fazer diferença. Que vão resolver. Por que da demora? Na realidade, não houve perda, não se perdeu 2 anos e 3 meses. Na realidade, a formatação desse documento, o cumprimento da meta num único volume, é que não foi feito. Por que não foi feito? Não foi feito porque não foi feito. Se perdeu o prazo, está claro isso, e temos que efetivamente cumprir essa meta, que é o ponto que estamos fazendo. Agora, em nenhum momento as ações de mobilidade, isso que é muito importante que se fique claro, deixaram de ter projetos estratégicos, como o próprio plano de mobilidade do BID, que não é de hoje, foi feito todo um planejamento estratégico dessa área. Existe planejamento estratégico dentro da prefeitura que apresentou o plano estruturante de mobilidade já no ano de 2014 também, foi amplamente apresentado para a sociedade em diversas oportunidades. Nós tivemos assim uma série de estudos ou de impacto de vizinhança ou de apresentação das novas proposições estruturais. Que profissionais? Quem participou? Era uma equipe a sociedade participou da apresentação de várias etapas individualmente desse processo. Certo. Então, evidentemente, não é uma perda de tempo, não houve uma perda de tempo das ações ou de investimentos na mobilidade. Houve sim um prazo que passou do cumprimento específico dessa meta do Ministério da Lei Federal. Do prazo, porque eu sinto muita estranheza, porque todos nós temos prazos a cumprir no nosso trabalho, como cidadão. Eu não posso pagar o IPT e não pagar o IPT, eu chegar na prefeitura e dizer, não paguei porque eu não paguei. Exato. E agora deixa assim. Né? Eu vou ser punida por isso. E aí, de repente, a prefeitura dizer, não, a gente não fez, porque a gente não fez, me causa espanto. E me causa espanto. Não é que não fez porque não fez, não foi cumprido. É uma realidade que está posta, mas quando né? eu perguntei, não fez porque não fez. Não, uma realidade porque não fez. E aí isso nos assusta, porque de fato é algo muito sério. Blumenau sofre com a questão da mobilidade. Hoje eu fui levar os meus filhos à escola, eu sempre entro naquela rua ao lado do antigo supermercado Zone, eu não sei como é aquela rua que vai dar na Pandiaca Lógeras ali. Eu fico 35 minutos parado em uma rua que não tem 20 metros para conseguir chegar na Rua Nereu Ramos. Quer dizer, é uma vergonha. Nós não temos guardas nas ruas, nós temos filas duplas na frente das escolas, nós não temos ciclovias, nós temos um trânsito que é um caos. Quer dizer, isso deveria ser prioridade, nós deveríamos estar tratando isso como prioridade, isso é qualidade de vida. Não adianta Blumenau nos apontar índices fantásticos, a cidade mais igualitária, a cidade... Se a gente sabe que além de uma criminalidade alta, que não é o assunto de agora, mas que está altíssima, pouco efetivo, a gente também tem poucos policiais, a gente tem uma mobilidade urbana muito ruim. Né? Eles que andam de bicicleta são as testemunhas disso, o quanto é perigoso. Se me perguntares por que eu não ando de bicicleta, tem um único motivo. Deve ser pela dificuldade. Medo. Claro. Eu tenho medo de morrer atropelada. Tenho medo. Eu não pego uma bicicleta para andar aqui na Rua das Missões. Não venho. Queria te ouvir. Então, essa demanda reprimida aí é bastante grande, né? Já teve estudos aqui que mostraram que gira em torno de 70% das pessoas que gostariam de estar utilizando a bicicleta como forma de mobilidade e não conseguem. Às vezes perguntam para mim, qual é a maior dificuldade do ciclista em Blumenau? Eu comento assim, depende do tipo de ciclista. Por exemplo, eu que estou pedalando aí desde 2002, 2004... Não tenho medo, porque eu me sinto, se não tem a ciclovia, a ciclofaixa, eu faço uso do artigo 58, né? Que se não tem ciclovia, ciclofaixa, é o bordo da pista no sentido dos veículos, né? Eu tenho esse conhecimento. E eu me coloco, me posiciono e sei que eles têm que me respeitar. É claro que você toma fina, você passa ali, os caras gritam para você ir para cima da calçada. A gente tem aquelas faixas que nos diziam, por exemplo, na Hermann Ruscher a gente tem ali o que seria uma ciclovia, que o pessoal também caminha, uma época não eram contínuas, né? Porque nós tínhamos ciclofaixas, na verdade, que dividia a calçada, até bicicleta para alugar tinha, lembra disso? Que também acabou, que também desapareceu.
Tem, de fato, a questão da bicicleta, no próximo bloco vocês me respondem, Sim. a questão da bicicleta, do transporte alternativo. Certeza. Está tudo está prevista. Muito previsto. Estão dando atenção Com necessária a isso para a certeza. gente poder deixar o carro fora, Sim. até porque a gente não tem para onde expandir, Blumenau, Não em só matéria muita de via, atenção né? nas diretrizes propostas para o futuro, Certo. como nas ações que estão em curso também. Depois Ok. do intervalo. A gente para um pouquinho, volta já, não sai daí, toma aquela aguinha, faz um xixi e vem que a gente tá te esperando.